Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel, e esse, particularmente, deve ser bem caro ao coração de Emmanuel, porque conta a história do próprio, mas não a história de Emmanuel, e sim de quando ele era um senador romano, lá em Roma, na era cristã. O livro começa no ano de 31 em Roma e agora nós estamos no ano de 32, eles estão ali em Cafarnaum. E nesse capítulo anterior, que é o quinto capítulo, Jesus de Nazaré, ele teve o privilégio de se encontrar com o Nazareno. E eu agora, tendo esse privilégio de estar lendo esse livro, de estar lendo essas passagens assim tão cheias de significado, tão cheias realmente de direção para a gente, como ele diz no início, no prefácio do livro, que ele trazia isso como sendo um roteiro para que nós possamos viver a nossa vida, para que nós que a gente não precise passar 2000 anos para entender, para a ficha cair para a gente, que a gente pode escolher aprender pelo amor. E então eu agradeço a Jesus Cristo por essa oportunidade, peço que Ele me ilumine, que ilumine a cada um de vocês, cada pessoa que assistir esse vídeo, que possa ter essa iluminação, para ter esse entendimento, para perceber a grandeza dessa obra, a grandeza desse gesto de Emmanuel. Claro que com a anuência, com o sentimento de Jesus Cristo, pelo grande amor que Ele tem por nós, como Ele disse ali na passagem, Ele é o nosso pastor, então que Ele possa então iluminar para que todas as pessoas entendam, especialmente aquelas pessoas que têm algum preconceito contra livros psicografados, contra coisas canalizadas, que possam se abrir um pouquinho só, porque vai fazer tanta diferença para o tanto de tempo que elas vão precisar estar sofrendo, não é? Então, eu agora vou dar uma resumida para vocês, quem está acompanhando lembra, que então, como a filha dele, eles foram ali para Cafarnaum, porque eles foram para Jerusalém. Eles saíram de Roma e foram para a Palestina, para Jerusalém, então, porque eles buscavam a cura para a filha dele. A filha dele, a Flávia, de 7 anos, ela estava acometida de hanseníase, e também porque ele estava passando por um período muito tenebroso, assim, emocionalmente. Ele teve um sonho, por causa dessa história da Flávia, começou o escravo de um amigo dele, do Flamínio, falou a ele sobre reencarnação, e ele estava perguntando para o Flamínio, mas não seria isso então? Porque, poxa, como uma menina, uma criança de 7 anos possa estar acometida de uma doença que traz tanto sofrimento em todos os setores, então será que não teria algum fio de verdade nisso que o escravo, que era indiano, contou? E o Flamínio disse, não, isso é coisa de gente simples, gente ignorante, que não entende dos deuses. E aí, então, ele teve também um sonho, onde ele se viu na época do, como que chama aquele lá, na época do Catilínia, ali em Roma, quando ele se viu como um cônsul. E ele ajudou ali, então, Catilina, quando ele tentou dar o golpe na República, na época de Cícero, e ele ajudou, e ele foi muito perverso, ele foi muito cruel. Ele disse mesmo que algumas das pessoas que ele mandava matar, ele mandava também não somente matar, mas arrancar os olhos. Então, ele sonhou que ele estava ali em um tribunal, e eles disseram, olha, você vai de novo, você vai ter essa oportunidade, você vai ter que dar prova de renúncia e de humildade, e você vai em uma época muito grandiosa, muito gloriosa. Por quê? Porque essa época que ele estaria pisando o mesmo chão que Jesus estava pisando, respirando o mesmo ar que o mestre estava respirando. E teve então, agora, quando eles chegaram em Cafarnaum, eles então foram, já sentiram os ares. O Emmanuel conta, faz um desenho mais ou menos do local para onde eles foram, que era um paraíso, porém
aquilo da gente não, do paraíso deve estar dentro da gente, não é no exterior, porque para ele ali foi o verdadeiro inferno, porque apesar dele ter tido a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo, ele não aproveitou essa oportunidade. Como nós vimos, ele teve um encontro com Jesus Cristo e agora voltou para casa e percebeu, viu que realmente quando ele disse a ele que curaria a filha dele, traria alegria de volta para o lar dele, não por ele, aquela alma orgulhosa, porém pela fé da mulher dele, a Lívia, que ficou em casa rezando. E aí quando ele volta para casa, isso tudo aconteceu como se fosse um sonho, ele entrou em um torpor. E aí quando ele volta a si, ele fica totalmente indignado, porque durante o sonho ele se ajoelhou, ele chorou e ele fica indignado de ter feito aquilo diante daquela pessoa para quem ele não dava nenhum valor. E aí então ele volta para casa para ver realmente se a filha dele estava curada e aí, mergulhado nessas cogitações íntimas, ele abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E, suave milagre, a filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Vamos ver como que continua então. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque os olhos dele deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Não, os olhos dela, da filha. Lívia contou-lhe então, cheia de júbilo maternal, que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha com a graça espontânea de sua meninice. E a gente lembra aqui então que ela estava totalmente ali, quase entre a vida e a morte mesmo, com o corpo todo chagado, com úlceras abertas que se tornaram uma única abertura, uma única dilaceração, de acordo com o que ele mostrou nas páginas anteriores. Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo. Desde que saíste, eu e Ana oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo nossos rogos, e agora eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Ana, porém, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoercível, oriundo da grata satisfação daquele momento. Não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, o Pai dele e nosso Pai que está nos céus, e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, o Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. Então aqui Ana, não devemos esquecer que ela era a serva. Ela corrige a senhora, não, ele não é um enviado de Júpiter, que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas sim ele é o Filho de Deus, que é nosso Pai também, ele é nosso irmão. E o coração desse Deus cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres. Olha, gente, quanto ensinamento, especialmente para alguém que não acredita em reencarnação, alguém que acredita naquele Deus ciumento e vingativo que me foi apresentado. É por isso que eu falo, porque foi esse Deus que me foi apresentado na minha religião e foi isso que nunca eu consegui entender, nunca eu consegui aceitar, porque o que Jesus Cristo vem nos dizer é que Ele é nosso Pai e Ele é todo cheio de bondade e misericórdia para todos os seres.
Como então estaria Jesus Cristo enganado com relação à personalidade divina? Porque se um dia esse Deus vai separar aqueles que forem bonzinhos, que seguiram os dogmas ali daquela religião e vai levar com ele para o céu, e os outros ele vai mandar mesmo para o inferno para sofrerem eternamente, e nem é para morrer, para sofrer eternamente. Então, ou Jesus Cristo está enganado, ou esse Deus que me foi apresentado não existe, esse Deus ciumento e vingativo não existe. E eu, com certeza, eu acredito nessa segunda hipótese. Então, aqui a Ana, então, diz com toda essa humildade dela, ela nem pensou, ela estava ali tão envolvida que ela deu a opinião dela, então. Porém, Públio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado, com o verificar a intimidade estreita de sua mulher com uma simples serva da casa. Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade da gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa, o que considerava ousadia. Num relance, mobilizou todas as reservas do orgulho dele para restabelecer a disciplina interna de sua casa e, retomando o aspecto altivo da expressão fisionômica, dirigiu-se secamente à esposa. Lívia, torna-se preciso que te coíbas destes arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo dela em face da nossa continuada assistência. Quanto a ti, Ana, disse voltando-se com arrogância para a serva intimidada: acredito já cumprida a missão que te fazia demorar nesse quarto. Porquanto, considerando as melhorias da menina, não vejo necessidade da tua permanência junto da patroa que trouxe de Roma as servas do seu serviço pessoal. Ou seja, aqui está o senador, o homem de Estado, aquele que tem poder, aquele que realmente é ele que manda. Ele não viu nada de tão extraordinário na cura da menina. Ele saiu, ela estava entre a vida e a morte ali, coberta de chagas, ele voltou, ela está totalmente restabelecida, mas é porque ela estava sendo tratada, é óbvio, os ares também. E a Ana, o que é isso? É uma escrava, uma serva, vem conversando assim com a patroa, e daqui a pouco eles vão querer então até que aquilo que Jesus Cristo está sugerindo, que todos considerem-se irmãos, é capaz de quererem que seja isso, né? Imagina. Ana fitou compungidamente a senhora, que mostrava no rosto os sinais evidentes da amargura pelo imprevisto daquelas palavras intempestivas. E fazendo ligeira e respeitosa mesura, saiu do aposento onde havia empregado as melhores energias da sua fraterna abnegação. Que é isso, Públio? Perguntou Lívia, fundamente comovida. Justamente agora, quando deveríamos mostrar à dedicada serva a alegria do nosso reconhecimento, procedes com semelhante aspereza? Tuas infantilidades obrigam-me a fazê-lo. Que dirão da matrona que se dá de alma aberta às suas escravas mais humildes? Como se haverá o teu coração com estes excessos de confiança? Noto com desgosto que entre nós existem agora profundas divergências. Por que essa demasiada confiança no profeta de Nazaré quando ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma? E além disso, onde colocas as tradições de nossas divindades familiares se não sabes guardar a fé em torno do altar doméstico? Não concordo contigo, querido, nestas ponderações. Tenho plena convicção de que a nossa Flávia foi curada por esse homem extraordinário. No instante da melhora súbita dela, quando ela nos falava das mãos sublimadas que acariciavam, vi com meus olhos que o leito da doentinha estava saturado de luz diferente como nunca havia visto até então. Luz diferente?
Certo desvairas depois de tantas fadigas, ou então estás contagiada das alucinações deste povo de fanáticos, em cujo seio tivemos a pouca sorte de cair. Ou seja, a Lívia tenta trazer ali para ele que havia fatos mais do que contundentes de que a melhora dela fora um milagre e que realmente Jesus Cristo tinha um dedo dele ali na melhora, na cura da Flávia. Ela então conta o que ela viu, o que a menina contou, e ainda assim ele chama isso de alucinações de um povo de fanáticos. Não, meu amigo, não se trata de desvarios. Não obstante as tuas palavras, que reconheço partidas do coração, que mais adoro e admiro na terra, tenho certeza de que o Mestre de Nazaré acaba de curar nossa filhinha. E quanto a Ana, querido, acho injusta a tua atitude, aliás, em desacordo com a tua proverbial generosidade com os servos da nossa casa. Não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido de uma dedicação a toda a prova, junto de mim e de nossa filha, nestes lugares ermos. Outras podem ser suas crenças, mas presumo que a sua conduta honesta e santificante só pode honrar o serviço da nossa casa. O senador considerou a elevação dos conceitos da mulher, sentindo-se arrependido do ato de impulsividade e capitulou diante do bom senso daquelas palavras. Está bem, Lívia. Aprecio-te a nobreza do coração e estimarei a continuidade de Ana nos teus serviços privados, mas não transijo no caso da cura de nossa filhinha. Não admito que se atribua ao mago de Nazaré o restabelecimento da mesma. Ou seja, ele já tinha chamado ele ali logo que ele voltou do encontro com ele, que poderia ser um feiticeiro como os de Roma, e agora eu chamando apenas o mago de Nazaré. Quanto ao mais, deverás lembrar sempre que me apraz saber, só a mim reservada a tua confiança e intimidade. A servos ou desconhecidos não deve o patrício e, com especialidade, a matrona romana abrir as portas do coração. Sabes como acato tuas ordens, disse-lhe a esposa mais confortada, dirigindo-lhe um olhar carinhoso e agradecido. E peço-te perdoar-me se te ofendi a alma generosa e sensível. Aqui Lívia dando provas de que ela é realmente um espírito muito mais elevado do que ele e dando provas de que ela é realmente, como ela disse, o coração que ela mais ama na Terra, que ela é realmente ele é a pessoa que para ela é a cara metade, é aquela pessoa que ela abnegadamente ela veio, se encarnou junto com ele. Ela também vai sofrer muito com tudo que vai acontecer na vida dele. Ela, como a mulher dele, mãe dos filhos dele, ela também vai sofrer demais, e ela aceitou tudo isso por amor a ele. Não, minha querida, se existe aqui um problema de perdão, sou eu quem devo pedi-lo, mas não desconheces que esta região me atormenta e apavora. Sinto-me confortado, reconhecendo a reação benéfica da natureza orgânica da nossa filhinha, porque isto significa o nosso regresso a Roma em tempo breve. Esperaremos apenas mais alguns dias, e amanhã mesmo pedirei a Sulpício iniciar as providências para a nossa volta. Lívia concordou com as observações do marido, acariciando a filhinha reanimada e refeita do abatimento profundo que a prostrara por espaço de muitos dias. Intimamente agradecida, satisfeita a Jesus, pois falava-lhe o coração que o acontecimento era uma bênção que o Pai dos céus lhe enviara ao espírito maternal, através das mãos caridosas e santas do Mestre. Públio, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Arquitetava castelos de teorias na imaginação superexcitada para afastar a interferência direta daquele homem no caso da cura da filhinha, respondendo assim às objeções do seu próprio espírito de observador e analista meticuloso.
Não podia esquecer que o profeta o envolvera em forças ignoradas, emudecendo-lhe a voz e fazendo-o ajoelhar-se, doendo-lhe ao orgulho despótico essa circunstância, considerada como dolorosa humilhação. Então, de tudo que aconteceu, de toda a beleza, de todo o brilho, de tudo que ele sentiu, de toda a emoção grandiosa que ele sentiu do encontro com Jesus Cristo, sem falar da cura que Jesus Cristo trouxe para a filha dele, a única coisa que ele lembra é de ter se humilhado, porque ele teve que se ajoelhar aos pés dele. Ele não o perdoa por isso, e com certeza ele, um homem tão importante, um chefe de Estado, um senador da República, humilhação, é muita humilhação, né? Ideias martirizantes povoavam-lhe o cérebro exausto de tantas lutas interiores. E depois de uma invocação aos gênios protetores da família no altar doméstico, buscou repousar das amargas fadigas íntimas. E olha, gente, que coisa incrível. Se o comportamento dele, se a aceitação dele tivesse sido outra, se ele tivesse reconhecido, como de novo eu trago o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso teve também aquele minuto precioso com Jesus Cristo ali na aparição nas portas de Damasco, e na hora ele reconheceu. É óbvio que ele perdeu todo mundo, o pai dele, a família, ele perdeu todo mundo. É óbvio, todo mundo de quem estava com ele, daquele lado. É lógico que ele ganhou todos os que estavam do lado de Jesus Cristo, quando ele passou a ser o maior pregador do Evangelho. E aí ele fez grande diferença. Por isso, depois que ele sorveu toda a taça de fel que ele já tinha oferecido, no final, o próprio Jesus Cristo veio buscá-lo quando ele morreu. E agora, com o Públio Lentulus, seria exatamente a mesma coisa, porque ele fazia parte de uma engrenagem que a atitude dele mudaria tudo, porque o Jesus Cristo sendo ali aceito pelos servos, pelos escravos, pelos pescadores era uma coisa, porém aceito por um senador da República que estava acima ali de Pilatos, do governador, se ele chegasse lá e dissesse não, ele curou minha filha, e ele passasse a dizer não, o que ele está dizendo está certo, ele mudaria completamente, porque aí ele conseguiria, quem sabe ele não seria crucificado, ou que ele poderia mudar a história completamente. Então é por isso que foi explicado a ele que ele viria em uma época de uma época muito importante, em que ele poderia ter feito a diferença. Porém, ele tinha livre-arbítrio. Jesus Cristo disse que não tinha vindo interferir na lei. E foi por isso que ele chorou, quando ele viu que foi a escolha dele, porque como para Jesus Cristo não é como nós que estamos fechados aqui nas quatro dimensões, nós então não existe o tempo, não existe espaço, então ele já via ali, já vislumbrava ali o que é que ele vai passar. E olha, gente, o que ele vai passar é bastante, é aquela coisa o fardo com Jesus Cristo é leve, mas sem ele é bem difícil. Então, naquela noite, todavia, a alma dele experimentava as mesmas recordações da existência pregressa nas asas embaladoras do sonho. Então, aqui ele está sonhando novamente naquela época em que ele era ali o cônsul, vamos ver. Viu-se vestido com as mesmas insígnias de cônsul ao tempo de Cícero, que era então ali aquele, gente, que o nome dele completo era o Marco Túlio Cícero. E esse Cícero, ele foi advogado, foi também político e... o que mais aqui que eu escrevi? Foi advogado, filósofo e político.
E aí então ele se viu ali ao tempo de Cícero, reviu as atrocidades praticadas por Públio Lentulus Sura, que era o bisavô dele, porém ele foi ver a ele realmente como bisavô dele, porque depois ele foi ali na estátua, ali naquela coisa, não tinha foto naquela época, viu que a semelhança era incrível, e também ali na letra dos escritos que ele encontrou do avô dele, e ele lembrava dele estar fazendo tudo aquilo. Por isso que fica tão interessante a gente entender que de toda essa realidade divina a gente só vê um pouquinho, a gente só consegue lembrar bem pouquinho, nós que estamos sob o véu do esquecimento, que estamos sob o chá do esquecimento, porque às vezes a gente diz, mas isso não é culpa minha, são os meus antepassados, mas olha aqui. Então, aí, continuando, ele viu então as atrocidades praticadas pelo bisavô dele, que era o Públio Lentulus Sura. Viu a expulsão dele do consulado, as reuniões secretas de Lúcio Sérgio Catilina, as perversidades. Então, Lúcio César Catilina é aquele que nasceu em 108 a.C. e viveu até 62 a.C. E ele que foi, então, militar e senador da Roma Antiga, e foi ele que, então, tentou derrubar a República, ele que atentou contra a República e foi parado pelo Cícero. As perversidades revolucionárias, sentindo-se de novo levado à presença daquele mesmo tribunal de juízes austeros e venerandos, que no sonho anterior lhe haviam notificado seu renascimento na terra em época de grandes claridades espirituais. Aí então nós lembramos que o livro começa com ele contando esse sonho primeiro, que ele se viu ali na pele do Públio Lentulus Sura, que era o bisavô dele, e fazendo tudo isso, participando ali do golpe que o Sérgio Catilina estava tentando dar, e então sendo cruel, matando muita gente, inclusive alguns ele mandava arrancar os olhos, e aí ele se viu nesse tribunal e recebeu todas as recomendações, olha, você vai se reencarnar em uma época de grandes claridades espirituais e vai ter que fazer prova de humildade e de abnegação, de renúncia, e aí então ele se vê agora em um outro sonho no mesmo tribunal. Diante daqueles magistrados veneráveis, ostentando togas alvas de neve, experimentou a amarga sensação de angústia, batendo-lhe descompassadamente o coração. O mesmo juiz respeitável levantou-se num ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando: Públio Lentulus, por que desprezastes o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Aquilo que Jesus Cristo falou para ele ali na hora. Você pode aproveitar esse minuto ou não. Você pode aproveitar para comprar agora a hora interminável e radiosa da tua redenção, assim como fizeram, como a gente vê ali no livro Boa Nova, também psicografado por Chico Xavier, de Humberto de Campos. Nós vimos que quem aproveitou ali, Madalena, Maria de Magdala, Joana de Cusa, aproveitaram ali o momento da redenção delas. Elas tiveram aquele encontro e entenderam o que estava sendo apresentado, ofertado para elas no momento, assim como o exemplo do próprio Paulo de Tarso. Ele pegou a redenção dele na hora ali e não precisou mais 2000 anos, ele já saiu dali, deu o salto quântico. Mas por quê? Porque ele se anulou completamente. Porque a gente pensa, quando Jesus Cristo disse que o jugo com ele era suave, e a gente vê tudo que Paulo de Tarso passou, a gente pode pensar, mas como suave? Suave porque ele sabia que ele só estava colhendo o que ele plantou, não era castigo. E era a única forma dele se limpar. Ele só estava se lapidando para poder brilhar, porque ele estava todo pedra bruta, assim, o brilho dele estava totalmente desaparecido e ele precisava passar por aquilo para brilhar. E aí poder voltar então para o regaço do Pai, como Jesus Cristo disse ali no encontro com o Públio. Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade.
Prepara-te, pois, para trilhá-lo com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade, para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo, mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias da tua vida. Conduzido a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Não te condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Ou seja, eles também sabiam, eles também viam, eles já sabiam exatamente o que é que ele estava plantando para colher. Não havia flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos, porque ele escolheu então, ele poderia ter escolhido o jugo suave e o fardo leve, mas ele escolheu o ser o servo do mundo. Ele escolheu o segundo caminho, onde não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade, para limpar toda a sujeira que ele já tinha colocado em cima dele anteriormente. Ele já veio, já tinha entendido o que ele fez, então ele escolheu o caminho que ele realmente iria aprender. Ele escolheu aprender pela dor. Aí ele foi dado a opção, escolher aprender pelo amor, se lavar com o amor, com as flores da humildade, ou se lavar com a dor. E aí, ele só tem que dizer então que ele tem que retemperar todas as fibras do eu dele, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Ouvi atento aquelas exortações comovedoras, mas nesse instante despertou para as sensações da vida material, experimentando singular abatimento psíquico a par de tristeza indefinível. Ainda cedo, a atenção dele foi reclamada por Lívia, que lhe apresentava a pequena Flávia convalescente e feliz. A epiderme como que se alisara, submetida a processo terapêutico desconhecido e maravilhoso, desaparecendo os tons violáceos que anteriormente precediam as rosas de chaga viva. O senador recuperou alguma coisa da serenidade íntima com verificar as melhoras positivas da filhinha, que apertou amorosamente de encontro ao coração, exclamando mais tranquilo: Lívia, é bem verdade que ontem à noite estive com o chamado mestre de Nazaré, mas com a lógica da minha educação e dos meus conhecimentos, não posso admitir seja ele o autor do restabelecimento de nossa filha. Uau! Uau, gente, olha como a ficha, a gente só capta quando capta, né? Como a ficha pode demorar a cair, não é? Ainda bem que, como Jesus Cristo disse, não tem isso, não é por isso que ele vai ser jogado no inferno e vai ser esquecido, não, pode passar milênios, um dia cai, um dia a ficha cai, um dia ele se torna iluminado, um dia ele pode ser o mentor de Chico Xavier. E, de seguida, passou a relatar de modo superficial os acontecimentos que já conhecemos, sem referir, todavia, os pormenores que mais o impressionaram. Lívia ouviu atenciosamente a narrativa, mas notando-lhe as íntimas disposições para com o profeta, que ela considerava criatura superior e venerável, não quis externar seu pensamento em torno do assunto, receosa de um atrito de opiniões, inoportuno e injustificável. No coração dela, agradecia àquele Jesus carinhoso e compassivo que lhe atendera às angustiosas súplicas maternais e, num imo d'alma, acariciava a esperança de beijar-lhe a fímbria da túnica com humildade, em testemunho do seu sincero reconhecimento antes de regressar a Roma. Então aqui Lívia, mais uma vez, dando prova de que realmente é um espírito
preparado, um espírito que entendeu, pois ela o que ela não queria era atrito de opinião, ela não queria brigar com ele, ela não queria trazer mais desequilíbrio ali para tudo que estava acontecendo. Então, por isso ela agia dessa forma. 4 dias decorridos, a enferma apresentava sinais evidentes de seguro restabelecimento físico, dando motivo ao mais amplo júbilo de todos os corações. Em radiosa manhã, vamos encontrar a jovem Lívia acalentando o filhinho prestes a completar 1 ano e instruindo a criada de nome Semele, de origem judia, designada para velar pela criancinha, tal interesse que demonstrara pelo pequenino Marcos desde o instante de sua admissão ao serviço. Vamos ficar bem atento aí prestem atenção, tá, gente? Vai fazer muito sentido daqui a pouco. Em dado momento, exclama a serva, apontando para o largo caminho empedrado: Senhora, lá vêm 2 cavaleiros desconhecidos a todo galope. Ouvindo-lhe a observação, Lívia pôde vê-los igualmente ao longo da estrada ampla e logo se foi para o interior a fim de prevenir o marido. Efetivamente, daí a minutos estacavam à porta 2 cavalos suados e ofegantes. Um homem trajado à romana, em companhia de um guia judeu, apeava rápido e bem disposto. Tratava-se de Quirilius, liberto de confiança de Flamínio Severus, que vinha, em nome do patrão, trazer a Públio e família algumas notícias e numerosas lembranças. Então aqui a gente entende que são notícias do Flamínio, que é aquele amigo romano, o marido da Calpurnia, que ficou em Roma. Essa surpresa amável encheu o dia de gratas recordações e sadios prazeres, motivando horas das mais inefáveis alegrias. O nobre patrício não esquecera os amigos distantes e entre as notícias confortadoras e considerável remessa de dinheiro vieram doces lembranças de Calpurnia, endereçadas a Lívia e aos 2 filhinhos. Naquele dia, Públio Lentulus ocupou-se tão somente de encher numerosos rolos de pergaminho para mandar ao companheiro de luta notícias minuciosas de todas as ocorrências. Entre elas estava a boa nova do restabelecimento da filhinha, atribuído ao clima adorável da Galiléia. Mas, como possuía naquele valoroso descendente dos Severos uma alma de irmão dedicado e fiel, a cujo coração jamais deixara de confiar às mais recônditas emoções do seu espírito, escreveu-lhe longa carta, em suplemento, com vistas ao Senado romano sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a serenamente sob o estrito ponto de vista humano, sem nenhum arrebatamento sentimental. E por fim, Públio e Lívia anunciavam alegremente aos amigos distantes que retornariam a Roma possivelmente dentro de 1 mês, dado o perfeito restabelecimento da pequena Flávia. Terminado o longo expediente, já era tarde, mas nesse mesmo dia, ao cair da noite, quando os 2 esposos se entretinham no triclínio a reler as doces palavras dos queridos ausentes, tecendo as esperanças risonhas do breve regresso, eis que Sulpício se faz anunciar em companhia de um mensageiro de Pilatos. Atendendo-os no gabinete particular, o senador recebe a visita do emissário que se lhe dirige respeitosamente nestes termos: Ilustríssimo, o senhor governador da Judéia participa-vos haver chegado à sua residência dos arredores de Nazaré, onde espera o grato prazer de vossas ordens e notícias. Então aqui nós vemos que é Pilatos que, no mais rápido que ele pôde, ele veio para a casa dele em Nazaré e já manda a informação ali, porque nós sabemos que o que ele quer é estar se reencontrando com Lívia, o que ele quer é estar continuando fazendo os avanços dele para cima da mulher do Públio. Agradecido, replicou Públio, bem-humorado, acrescentando:
Ainda bem que o senhor procurador não está distante, ensejando-me pouca demora em Jerusalém no meu regresso a Roma em breves dias. Algumas expressões protocolares foram trocadas, mas Públio Lentulus não reparou nas atitudes de Sulpício, que lhe deitava olhares significativos. E aqui nós podemos saber por que é que o Sulpício estava olhando para ele de forma significativa, porque ele fazia parte de um plano, ele estava ali como um comparsa da Fúvia, que é aquela que é a amante de Pilatos e que ficou com muito ciúme e muita inveja da Lívia, e quando entendeu que Pilatos estava interessado na Lívia para ser uma outra amante, para ser a nova amante, talvez até para tomar o lugar da Fúvia, e aí com isso ela resolveu que ela prometeu ao Sulpício que ela seria amante dele também, que é o que ele queria, caso ele a ajudasse então a estar destruindo a reputação da Lívia junto ao senador. E é por isso eles estão armando, eles estão tramando aí um plano que nós vamos ver então a partir do próximo capítulo, que vai ser o 6º capítulo, intitulado O Rapto. E aí nós vamos entender como é que foi, então, o que é essa trama e por que é que Sulpício está olhando, mandando olhares significativos para o público que nem sequer prestou atenção, não percebeu, porque ele está exatamente começando a colher aquilo que ele plantou, está começando a trilhar aquela estrada que ele escolheu ali na hora que ele escolheu, está fechando os olhos, está ficando cego para o espírito e deixando os olhos abertos para o externo, exatamente o contrário do que fez Saulo de Tarso quando se encontrou com Jesus Cristo nas portas de Damasco, que imediatamente ele se colocou de joelhos e perguntou: que queres de mim? E imediatamente ele ficou cego fisicamente, mas a visão espiritual dele se abriu. Eu fiz também essa série, fiz esse livro, eu deixo para você destacado aqui, se você quiser ver, é absolutamente incrível também a história dele. Porém, a única diferença é essa, ele escolheu aprender pelo amor, ele escolheu o jugo leve com Jesus Cristo, e Públio Lentulus escolheu a outra estrada. Vamos ver então como é que vai continuar aqui no 5º capítulo, intitulado então O Rapto. Eu espero contar com você para que a gente dê continuidade a esse estudo. Eu agradeço muito você que tem vindo comigo, você que compartilha os vídeos, você que manda mensagem, você que dá a sua curtida, deixa a sua curtida no vídeo, é muito importante. E eu gostaria especialmente, se você conhecer alguém que não sabe ler, ou alguém que é deficiente visual, é alguém que não tenha tempo, ou alguém que seja muito fechado em algum dogma, em alguma coisa que não deixa a pessoa entender o que foi que Jesus Cristo veio ensinar. Então passa esse vídeo para essa pessoa. Esse livro é realmente um roteiro, esse livro é um guia, é um manual de instrução para a gente estar fazendo essa travessia, nós que estamos em trânsito aqui, como espíritos que somos, estando humanos. Tá bom, gente? Eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!